O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículos 1 e 2 de Colossenses, disse assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Aleluia. Irmãos, graças ao Senhor pela epístola de Paulo aos Colossenses. Graças ao Senhor pela epístola de Paulo à igreja que está em Colossos e à igreja que está em Brasília. Essa carta é maravilhosa. Essa carta, ela enaltece Cristo. Ela mostra o quão proeminente, o quão elevado, exaltado é o nosso Cristo. Ele é maravilhoso. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, nós encontramos nele. E é um livro que, dada o seu nível tão elevado, não é tão fácil de aplicá-lo no nosso dia a dia. Mas cabe a nós fazer isso. Amém? Então, quando a gente fala que foi Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, quem escreveu, juntamente com Timóteo, essa epístola, essa palavra apóstolo precisa nos chamar a atenção. Um apóstolo, ele não é autoproclamado ou autodeclarado apóstolo. Quem determina, quem origina o apóstolo é Deus. Por isso que lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo mostra de onde veio o seu apostolado. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o primeiro item que nós precisamos dar atenção quando vemos o autor dessa epístola, que é o apóstolo Paulo, é que Deus, ele estabelece os seus apóstolos. É segundo a vontade dele. No próprio livro de Colossenses, deixa isso evidente. Paulo, apóstolo, Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. É Deus quem os estabelece. É segundo a vontade dele, é segundo a necessidade dele. Por exemplo, quando você olha para os 12 apóstolos, parece que eles já seriam suficientes, não é? Mas o Senhor ainda foi chamar Paulo, porque havia uma necessidade. Havia algumas características que o apóstolo Paulo, que Saulo tinha, que uma vez passado pelo princípio da morte e ressurreição, seria extremamente útil para Deus. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que os apóstolos não nascem apóstolos prontos, maduros. Eles amadurecem ao longo do seu serviço e história com Deus. Então, às vezes, a gente exige determinadas atitudes de um apóstolo, pensando que ele já tinha que estar plenamente maduro. Mas não é assim. Se fosse assim, bastaria fazer uma fábrica, né? Fábrica de apóstolos. Entre ruim e saia pleno. Eu queria essa escola, eu queria essa fábrica, eu queria esse centro de aperfeiçoamento instantâneo, para apóstolos. Mas, de acordo com a história, o melhor campo de aperfeiçoamento para o apóstolo é a vida. É o dia a dia. Não é? Tinha ali uma discussão para quem era o maior. Lembram dessa história lá com o Senhor Jesus e os 12? Aí o Senhor chamou uma criança, Acabou, baixou o nível. Todo mundo olhando para cima, todo mundo, uma criança, aí todo mundo tem que olhar para baixo agora. O nível baixou. Se você não for como uma criança, está fora.
Ou se você não estiver disponível para servir, está fora. Não é? Então o apóstolo Paulo, ele não nasceu e não foi chamado plenamente maduro. Ele esteve constantemente em processo de maturação. Amém?